Olá, alunos. Então, hoje a gente vai continuar nossas aulas falando de ecologia, né? Nas aulas passadas a gente falou sobre a atmosfera, antes disso a gente falou sobre a água. A ideia é entender como essas partes do ecossistema tão importante funcionam, né, e dão suporte à vida. Hoje a gente vai falar sobre os solos, então. Os solos são importantes de diversas formas, né? Na questão ecológica, a gente está trabalhando aí a ideia de que ele é importante para vários seres vivos que dependem dos nutrientes do solo, né, para se desenvolver. É o habitat de muitos desses seres vivos, inclusive o nosso, né? Somos animais terrestres, né? A gente depende desses ciclos que acontecem de matéria no solo, nas nossas plantações, né? A gente usa o solo como suporte para a gente construir nossas casas. Então, ele tem diversas importâncias, né? Do ponto de vista ecológico, seria esse, da sustentação da vida, né? Com os nutrientes que ele possui e que acontecem nesses ciclos da matéria, de decomposição e de envolvendo nutrientes para o solo, as plantas utilizam, e, né, toda essa rede interligada de funções que a vida depende disso. De forma geral, então a gente pode colocar isso, né? A importância ecológica regular, né, ligada aí ao hábitat de diversos seres vivos e a dependência de boa parte desses seres vivos, inclusive nós, do que tem no solo, dos nutrientes do solo, para o desenvolvimento de uma cadeia alimentar depois, enfim, né? Mas também a gente pode falar da questão da importância social do solo. Como eu estava falando sobre a questão de ser base para construir as nossas casas, é também a base onde constrói economia baseada em agricultura, por exemplo. Por conta disso, então, o solo tem uma função social. Aliás, até na nossa Constituição já tem esse previsto, né, na Constituição Federal, a lei maior, essa função social do solo. Porque, já que existe essa importância grande e uma importância econômica, existe toda uma briga em torno desse recurso. Quem tem direito, quem não tem, né? Se a gente pensar na nossa origem, lá no início, quando a gente ainda era caçadores, coletores, né? A gente utilizava, né, o ambiente da forma como a gente, de forma mais sustentável, tirando da natureza só o que a gente precisava, e não existiam o dono de alguns territórios, na verdade viviam naquele território, mas não existia uma noção de ser dono de um pedaço de terra, né? O nosso modo de vida atual e a nossa forma como a gente criou o nosso desenvolvimento criou a ideia de propriedade também, e aí começou a existir toda essa questão de conflito por esse recurso, né? Alguns têm direito, alguns têm condições de ter um pedaço né, desse território, outros não têm, né? O que define isso são problemas, uma questão social. A gente vai falar mais para frente disso nas nossas aulas sobre a questão da importância do solo e ver essa questão da importância do uso social, da função social do solo e ver como que a gente vem tratando isso. E também tem a ver com ecologia, porque dependendo de como a gente trata esse recurso, como a gente viu nos outros casos da atmosfera, da água, dependendo de como a gente trata eles, a gente pode tratar de uma forma pouco inteligente, onde que gera poluição, destruição desse recurso, que é fundamental para o funcionamento da vida. Então, a gente precisa entender essas coisas para poder agir de forma correta. Então, vamos lá ver o que a gente tem aqui para isso, né? Bom, primeiro a gente vai entender por que existe a formação do solo, como é que funciona essa formação do solo, do que ele é formado. Tá? O solo é formado por rochas, né, que foram sendo degradadas ao longo de muito tempo, sendo desfeitas, né, ao longo de muito tempo, e a gente dá o nome desse processo de intemperismo, esse processo onde as rochas vão se desgastando, se desfazendo, em partículas cada vez menores. Né? Esse intemperismo ele pode acontecer de forma por exemplo, química, por conta da constituição química da água, ela vai dissolvendo os minerais de uma rocha, ela vai se dissolvendo, ou uma questão física, por exemplo, calor, frio, essas mudanças de temperatura fazem com que a pedra, né, a rocha comece a se fragmentar, fazendo com que ela comece a se quebrar em pedaços menores, né, e até dar origem ao solo como a gente conhece, o solo, primeiro, o solo mais arenoso, depois um solo mais argiloso, que a gente vai ver a diferença desses solos. E também a gente tem que lembrar da participação dos seres vivos nesse processo.
alguns seres vivos utilizam rochas para tirar nutrientes delas, como os líquens, por exemplo. Líquens são a união entre algas e fungos, que aconteceu aí há milhares de anos atrás, surgiu esse modo de vida, né, de dois seres vivos vivendo como se fosse uma coisa só. Os líquens têm a capacidade de tirar esses minerais da rocha e começam a deixar ela mais frágil, ela vai se desfazendo mais fácil. Depois, isso permite com que plantas consigam se desenvolver nesse primeiro solo, né, nessa primeira fragmentação das rochas, dá suporte a algum tipo né, de plantas e tal. E aí as plantas começam a produzir matéria orgânica, né, as folhas que caem, as folhas mortas e tal, isso tudo entrando em decomposição, começa a formar essa matéria orgânica que vai ajudar a compor o solo, né? Então, a gente tem que falar de formação do solo sobre o intemperismo e a atividade dos seres vivos na produção desse solo, tá? Aqui alguns exemplos, né? As rochas aqui foram né, a ação da água, foi dissolvendo esses minerais, marcando aqui onde tem né, onde tinha contato com a água, processo de intemperismo, né, o dos ventos e tal, todo esse processo de desgaste das rochas, dando origem aí ao primeiro tipo de solo, né, o solo mais arenoso. E aqui os líquens, que eu estava falando, essa grande mancha, que alguns chamam de musgo, são os líquens. Esse líquen tem a capacidade de retirar os minerais da rocha e aí sim vai desfazendo um pouco ela ao longo de muito tempo. Ela vai se desfazendo de maneira mais rápida, né? Então vamos falar agora dos tipos de solos, né? A gente tem o primeiro solo, que é o solo arenoso, que é composto por areia, como o nome diz, né? E os grãos que conferem nessa, que formam o solo arenoso, eles são grandes, a gente consegue enxergar, de pegar um pouquinho de areia e colocar na palma da mão, a gente enxerga os grãos que formam esse solo. E os grãos, como eles são grandes, e irregulares também, eles em contato um com o outro, sempre fica muito espaço entre eles, né? Se você botar um monte de bolinha de gude num pote, fica um espaço entre essas bolinhas, porque elas não são certinho uma encaixada na outra. Por que eu estou falando isso? Porque essa característica do solo arenoso é que faz com que ele seja muito permeável. O que é permeável? A água entra com muita facilidade nesse solo. Vamos supor assim, choveu ali no deserto, a água é absorvida com muita rapidez, porque a água infiltra nesses espaços entre as pedrinhas ali que formam a areia. Só que, por outro lado, também, quando tem o sol, a água, o calor, evapora a água com muita facilidade também por esses mesmos espaços entre os grãozinhos de areia. Então, ele perde água com facilidade. E isso para as plantas é ruim, porque imagina, você está ali, daí chove hoje, fica lá, uma semana sem chover dando sol, a água evapora toda, e aí como é que ela vai absorver água para continuar, né, se desenvolvendo? Ela precisa de água todo dia, né, pelo menos um pouquinho. Então, muitas plantas tiveram que se adaptar a essa condição de ambientes de solo arenoso, né? Geralmente desertos, a gente pode lembrar dos desertos e tal, mas não só desertos, regiões litorâneas, perto mais da praia, onde tem areia também, essas plantas tiveram que se desenvolver para suportar essa perda de água com mais facilidade. Outra coisa que os solos arenosos também têm é uma pobreza de nutrientes, eles são mais pobres em nutrientes. Por quê? Nutrientes minerais, vamos dizer assim, que as plantas precisam para se desenvolver. Como as rochas, né, as pedrinhas ali estão muito grandes ainda, não tem mineral dissolvido no meio desse solo arenoso, né? Então ele é pobre em nutrientes. E também bastante suscetível à erosão, ou seja, o vento carrega areia, a chuva, uma chuva forte, carrega essa areia para outro lugar. Então, né, a vida tem uma certa, né, tem as suas dificuldades para se desenvolver nesse ambiente, né? E a adaptação e a evolução tiveram que dar conta dessas dificuldades, né? Porque existe vida nos desertos e solos arenosos. São todas elas adaptadas a essa situação. Os solos argilosos, é feito de argila, é o barro que a gente conhece. Né? O barro, a argila, é formado por uma composição de pequenos grãos dessa rocha. Essa rocha foi esmagada, foi, né, dissolvida numa condição tão pequena, ela ficou tão pequenininha, que esses grãos minúsculos, um com contato com o outro, formando né, a argila em si, faz com que se a água penetra, né, nesse rocha, ela acaba sendo absorvida, sim, e ela dificilmente, né, ela evapora até, mas tem muito mais dificuldade para evaporar. Por isso, os solos argilosos, eles são bons para reter água, eles ficam com água dentro deles, a terra fica mais molhada por muito mais tempo. Para as plantas isso é bom, afinal de contas, pode chover hoje, ficar uma semana sem chover,
que essa água ficou presa ali e ela vai absorvendo aos poucos, né? Ou então essa água vai escoando com mais lentidão, que permite que as plantas consigam aproveitar essa água, né? Outra coisa é os nutrientes. Já que as rochas estão dissolvidas num tamanho tão pequeno, esse solo acaba sendo rico em nutrientes minerais, que as plantas também precisam. Então, o solo argiloso acaba sendo o melhor para as plantas, né? Melhor até agora, a gente vai ver outros tipos de solo. Mas ele é melhor do que o solo arenoso para isso, porque ele retém mais água e tem minerais dissolvidos, tá? O solo umífero é um solo que já a gente está falando da mistura aí né, aquela coisa dos minerais da rocha, né, por exemplo, argila, ou até o solo arenoso mesmo, mas misturado com matéria orgânica, é, né, que surgiu aí do desenvolvimento das plantas, por exemplo, folhas, até animais mortos mesmo, com o tempo, vão tudo sendo incorporados ao solo pela decomposição. Então fica um solo rico em matéria orgânica, né? Então ele tem um pouco das características do solo argiloso, ele retém bastante água, tem os minerais dissolvidos, no que se for argila, né? E tem a matéria orgânica, que é nutriente para as plantas. Então esse é o melhor tipo de solo, né? É o solo que está rico em nutrientes para as plantas poderem se desenvolver. E nessa composição, né, vários seres vivos trabalham para formar esse solo umífero, né, ou solo úmico, a gente pode destacar principalmente as minhocas, né, que se alimentam de matéria tipo vegetal, folhas mortas, ela se alimenta disso. A digestão dela já ajuda bastante a iniciar essa decomposição e devolver para o ambiente uma matéria orgânica mais, já os nutrientes já mais digeridos e tal. Isso facilita o trabalho das plantas, sem contar que elas fazem os buraquinhos dela na terra, o que facilita a entrada de ar, e isso é bom para as plantas e bom para toda a vida que vive embaixo da terra, né? Não tem só minhoca embaixo da terra, tem vários outros micro-organismos, fungos, bactérias, todos eles trabalhando, né, se alimentando dessa matéria orgânica e devolvendo para o ambiente, para a terra, nutrientes que as plantas vão utilizar, né? Então, é essencial para a vida também, não só os nutrientes que estão ali minerais, mas também os nutrientes que as próprias seres vivos produziram. Aqui cabe lembrar que boa parte das florestas tropicais, como a Amazônia, por exemplo, em alguns lugares, o solo ele não é um solo rico em nutrientes. Né? Como assim? Né? Como é que tem uma floresta tão grande lá, com tanta vida, com uma biodiversidade tão grande? Aí a gente tem que ver o trabalho desses seres aqui, porque muitas vezes o solo lá no fundo é um solo mais arenoso, tem areia, que nem a gente falou que muitas vezes é pobre em nutrientes, e a floresta levou milhares de anos para produzindo matéria orgânica, as folhas, esse trabalho desses seres vivos que estão no solo, decompondo a matéria e devolvendo tudo isso de nutrientes para as florestas se desenvolverem. Isso foi um trabalho de milhares de anos para até chegar no ponto de ter uma floresta tropical daquele tamanho. Por que a gente está falando isso? Porque depois, mais para frente, a gente vai ter uma aula sobre isso, né, sobre a questão do uso do solo. Quando existe uma queimada ou então um desmatamento, você está retirando essa cobertura vegetal, muito provavelmente a chuva vai carregar essa matéria orgânica para outros lugares, né, vai ter erosão, ou então na queimada você já mata toda essa vida que tem embaixo da terra, fazendo esse processo de reciclagem de nutrientes que acontece ali com a decomposição, e depois que acabar tudo isso, né, o solo vai ficar tão pobre em nutrientes que nem a própria floresta consegue se regenerar muitas vezes nesses lugares e acaba virando meio que um deserto. É um processo de desertificação que está acontecendo em vários lugares da Amazônia. Né? Então, por isso que é importante a gente entender como os solos funcionam, porque para a gente tomar as melhores decisões. Então, muitas vezes, algumas coisas que a gente vê acontecendo, a forma que o nosso país desenvolve sua agricultura, por exemplo, ou criação de gado, desmatam florestas, queimam florestas para depois criar pasto, e já se tem em muitos lugares onde nem o pasto cresce mais, nem o capim cresce mais, de tão pobre que ficou o solo depois desse processo todo de desmatamento e queimadas, né? A gente tem que entender como é que funciona para a gente poder tomar as melhores decisões. Então, talvez a gente não tome a decisão, porque não vai ser a gente que vai estar lá ocupando esses lugares, mas a gente pode dar a nossa opinião sobre isso, baseado no que
do que a gente vê de forma científica e decidindo o que a gente quer para o nosso planeta, né? Se a gente quer derrubar as florestas para criar gado e depois ter um solo tudo pobre em nutrientes, que não, nem o capim nasce mais, ou se a gente pode ver isso tentar desenvolver alguma coisa mais inteligente e que preserve os recursos naturais para, né, para as próximas gerações e tudo mais para frente a gente ter condições de se desenvolver, de ter alimento nesse planeta. Porque do jeito que as coisas estão indo, a gente vai acabar consumindo todos os recursos. Tá? E a gente precisa pensar no futuro também. Tá? Então, os solos únicos é essa relação entre os seres vivos que vivem no solo, a matéria orgânica produzida pelas plantas, tudo isso produzindo uma quantidade de nutrientes que é essencial para as plantas se desenvolverem de forma, né, correta. Aqui, agora, os solos calcários, né? O calcário, ele tem origem aí de rochas que foram formadas por ossos e conchas de animais. Então, é um solo bem antigo, né? É, que a gente tem várias utilidades, né? Por exemplo, fazer o cal, que é utilizado na construção civil, tal, pode-se usar esse calcário, ou então para utilizar na própria agricultura mesmo, porque às vezes o solo tem muita acidez e para as plantas aquilo não faz bem, então eles pegam um solo calcário e jogam naquele espaço onde eles vão plantar para equilibrar essa quantidade, né, diminuir a acidez do solo. E como é que se formou esse solo calcário? Ele tem a origem, né, nos seres vivos que viveram há milhares de anos nos oceanos e lagos, grandes lagos, e esses animais viveram ali, animais com conchas e tal, né, principalmente, e depois que eles morreram, formaram camadas e camadas dessa matéria que é o carbonato de cálcio, principalmente, né, que forma a concha desses animais, e ao longo de muito tempo ele foi se desmanchando, dando origem ao solo calcário. E na nossa região aqui, no norte de Santa Catarina, tem Joinville e tem uma cidade próxima aqui, que é Campo Alegre, que é uma cidade bem mais alta do que Joinville, é no alto da serra, por mais ou menos 800 metros a 1.200 metros de altitude, tem regiões onde tem muito calcário. Isso significa que, provavelmente, essa região que hoje é serra, há milhares de anos atrás, muito, né, lá no tempo dos dinossauros, onde os continentes eram juntos, né, é provável que esse fundo, o que é a serra hoje era o fundo de um oceano ou então de um grande lago. E toda essa deposição de conchas de animais foi se acumulando e depois, com a separação dos continentes, que aconteceu, né, de forma bem, né, a gente está aí trabalhando aí, a gente está trabalhando aí de forma bem, só deixa eu ligar aqui a internet, pensar que essas mudanças que ocorreram no planeta levaram muito tempo realmente para ocorrer, separação de continentes, mudança, surgimento de montanhas. E o que era o fundo de um oceano, de um lago, foi sendo jogado para cima ao longo de milhares de anos, formando a nossa Serra do Mar. E hoje a gente tem calcário lá em cima, né, extraído para fazer cal, para fazer porcelanato e várias outras coisas. Então, o solo calcário tem origem nessas conchas de animais que viveram há milhares de anos e foram se depositando no fundo de grandes lagos e grandes oceanos, dando essa origem a essas camadas de solo calcário. E também dá origem às cavernas, boa parte das cavernas é formada de calcário, outras de arenito e tal, que a água vai infiltrando nesse solo e vai abrindo galerias, dando origem depois às cavernas e essas formações, né, de estalactites, estalagmites, que são esses sais de carbonato de cálcio sendo levados pela água aos pouquinhos e vai crescendo essas estruturas, certo? Então essa aula era para isso, era para a gente falar sobre a importância do solo e qual a formação dele, e esses tipos de solo que a gente tem, os mais simples. A gente está falando de uma forma bem mais simples. Então, a ideia que vocês entendam essa importância e a formação do solo, como é que ele é formado. Certo? Então, é isso. Essa foi a aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai continuar esse assunto. Valeu!